Bom dia! Hoje eu vim explicar para vocês sobre as doenças virais. As doenças virais, causadas por vírus, também chamadas de virose, são aquelas que têm como agente etiológico diversos vírus. Algumas das doenças virais, se não forem tratadas, podem levar o paciente ao óbito. Geralmente não possuem um tratamento específico, visto que o corpo produz anticorpos para combater o vírus. Agora vamos citar dois exemplos. Vamos começar pela poliomielite. O nome científico da doença é polivírus, mas é mais conhecida por pólio e paralisia infantil. Em alguns casos, não apresenta sintomas, mas as pessoas podem ter no corpo fadiga, febre, mal-estar, sensação de desmaio ou fraqueza. Nos músculos, fraqueza muscular, perda de massa muscular ou tremor muscular. Também é comum crescimento lento, dor de cabeça ou náusea. Na forma paralítica ocorre instalação súbita de deficiência motora acompanhada de febre, assimetria acometendo, sobretudo da musculatura dos membros, com mais frequência dos inferiores. Flacidez muscular, com diminuição ou abolição de reflexos profundos na área paralisada. Sensibilidade conservada, persistência da paralisia residual, sequela, após 60 dias do início da doença. Já a transmissão dessa doença ocorre de uma pessoa que pode transmitir diretamente para outra. O vírus da poliomielite se dá através da boca, com material contaminado com fezes, contato fecal oral. O que é crítico quando as condições sanitárias de higiene são inadequadas. Crianças mais novas, que ainda não adquiriram completamente os hábitos de higiene, correm maior risco de contrair a doença. O polivírus também pode ser disseminado por contaminação da água e de alimentos por fezes. A doença também pode ser transmitida pela forma oral, através de gotículas expelidas ao falar, tossir ou espirrar. O vírus se multiplica, inicialmente nos locais por onde ele entra, no organismo, boca, garganta e intestinos. Em seguida, vai para a corrente sanguínea e pode chegar até o sistema nervoso, dependendo da pessoa infectada, desenvolvendo ou não sintomas. O indivíduo infectado elimina o vírus nas fezes, que pode ser adquirido por outras pessoas por via oral. A transmissão ocorre com mais frequência a partir de indivíduos sem sintomas. Desde 2016, o esquema vacinal contra a poliomielite passou a ser de 3 doses da vacina injetável, VIP, 2, 4 e 6 meses, e mais 2 doses de reforço com a vacina oral bivalente, VOP, gotinha. Mas a doença é muito rara, menos de 15 mil casos ocorridos no Brasil. O tratamento pode ajudar, mas essa doença não tem cura. Curiosidades sobre a poliomielite. Curiosidade 1. Uma em cada 200 infecções leva uma paralisia irreversível, então sem cura, geralmente das pernas. Entre os acometidos, 5 a 10% morrem por paralisia dos músculos respiratórios. Curiosidade 2. Enquanto uma criança houver infectada, as crianças de todos os países correm risco de contrair a poliomielite. Curiosidade 3. Se a doença não for erradicada, porém ocorrer até 200 mil novos casos no mundo, a cada ano, dentro do período de uma década, ela é rara, mas muito contagiante. Curiosidade 4. O Brasil recebeu o certificado da eliminação da polio em 1994. No entanto, até que a doença seja erradicada no mundo, como ocorreu com a variola, existe o risco de um país ou um continente ter casos importados e o vírus voltar para circular em seu território. Para evitar isto, é importante manter as taxas de cobertura e vacinação altas e fazer a vigilância constante, entre outras medidas. Curiosidade 5. A primeira descrição clínica da doença foi fornecida pelo médico inglês Michel Underwood, em 1789, na qual ele se referia à polio como uma debilidade das extremidades inferiores. O trabalho dos médicos Jacob Heine em 1840 e Karl Oskar Medium em 1890 levaram-na a ser conhecida como doença Heine-Medium. Agora que já erradicamos a poliomielite, vamos para a mononucleose infecciosa. O nome científico é Epstein-Barr vírus EBV, Infectious Mononucleosis, mono. A mononucleose infecciosa, conhecida como doença do beijo, é uma doença causada pela infecção por vírus EBV, vírus Epstein-Barr.
Os sintomas que as pessoas podem ter: dores locais, nos músculos, dores circunferenciais ao engolir, no corpo, calafrios, fadiga, febre, mal-estar, perda de apetite, suor noturno ou suor. Também é comum amidalas inchadas, dor de cabeça, dor de garganta, inchaço dos gânglios, irritação na pele, sensibilidade ou sonolência. Em alguns casos mais graves, a pessoa infectada pode desenvolver dor nas articulações e na barriga, além de manchas pelo corpo. A transmissão da mononucleose infecciosa é causada pelo vírus Epstein-Barr. O principal veículo de transmissão é a saliva. O Ministério da Saúde, MS, afirma que a mononucleose afeta principalmente jovens e adultos com idade média entre 15 a 25 anos. E os estudos demonstram que até 90% da população já foi infectada pelo vírus Epstein-Barr em alguma fase da vida. Como o infectado pode se cuidar? Partilha para a garganta e repouso em cama. A prevenção: atualmente não há vacinas disponíveis contra a mononucleose infecciosa. Um principal método de prevenção é evitar o contato direto com pessoas que estejam diagnosticadas com a doença. Beijo, compartilhamento de talheres, entre outros, principalmente durante o período de incubação do vírus. A doença é muito comum, mais de 2 milhões no Brasil. Pode ser tratada pela própria pessoa, mas requer um diagnóstico médico frequentemente. Curiosidade: essa doença confere imunidade permanentemente em pessoas saudáveis, e não é esperado que haja novos eventos de mononucleose durante a vida. Entretanto, existe a chamada síndrome monolike, com as mesmas manifestações, sinais e sintomas da mononucleose. Há inúmeras causas distintas para essa síndrome, e a paciente pode apresentá-la mais de uma vez por agentes diferentes. A avaliação médica é necessária para o diagnóstico e os cuidados apropriados.